Meu povo, que alegria, né? Estarmos aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria podermos estudar aí, né, por alguns minutos um tema interessante. Um tema interessante por quê? Porque os irmãos Grimm fazem parte da tua história. Você tem um imaginário, você tem uma memória, né? Existe a memória do imaginário, ou seja, aquilo que está, né, guardado dentro do imaginário, aquilo que você lembra. Né? Então, a partir do momento que você imaginava, quando você era criança, por exemplo, você imaginava que você exerceria uma profissão e hoje você lembra disso. Então, isso é uma memória do seu imaginário, é uma lembrança do seu imaginário. Então, o nosso imaginário ele vai sendo construído conforme a nossa vida. Então, uma pessoa, né, que vê pornografia, por exemplo, ela tem um imaginário corrompido. Uma pessoa que vive a criminalidade tem um imaginário corrompido. Uma criança que vê os pais cometendo crimes tem um imaginário corrompido. Uma criança que cresce em um lar onde há brigas, onde há discórdias, né, ela tem um imaginário doente. Ela tem um imaginário doente, um imaginário com várias fragilidades, um imaginário com várias fraquezas. Então nós vamos construindo o nosso imaginário com as nossas experiências de vida. E nas nossas experiências de vida está aquelas experiências que nós vivemos quando lemos um livro. Então, quando nós lemos um livro, nós vivemos experiências do nosso imaginário, né? E estas experiências são guardadas e passam a fazer parte da nossa personalidade. Vou pedir para vocês aí clicarem aqui no aviãozinho do lado e encaminharem esse link, né? O pessoal do centro que já está encaminhando no grupo lá do pessoal da jornada. Né? Vocês encaminhem também, né, nos grupos aí para os amigos de vocês, porque, gente, é importante nós sabermos, né? Nós entendermos esses contos de fadas. Eu duvido que alguém aqui, tá, não conheça a história de Chapeuzinho Vermelho, não conheça a história da Branca de Neve, não conheça a história da Cinderela. Nós somos ignorantes se nós não conhecermos essa história. Ignorantes do quê? De uma cultura universal. Por quê? Porque o mundo inteiro conhece essas histórias, só eu que não. Né? Porque, sei lá, por algum motivo eu fui privado, né, de conhecer essas histórias, porque tinham bruxas e meus pais não queriam me assustar. Vamos ver aqui o que a Eli está falando. O livro que marcou muito na minha adolescência foram Os Barcos de Papel e a Amarga Herança de Léo. Ela está dando um exemplo, né, de como o nosso imaginário vai, né, guardando essas coisas, guardando essas experiências que passam a fazer parte de nós. Então, o que eu estou dizendo aqui, o pessoal que está chegando agora, é que Chapeuzinho Vermelho faz parte da nossa vida, Branca de Neve faz parte da nossa vida, Rapunzel. Né, talvez você nem conheça a versão original destas histórias. Mas a partir do momento que ela entrou como personagem lá no teu imaginário, ela passa também a fazer parte de quem você é. E aí nós precisamos conhecer o quê? Quem são estas pessoas que usaram destas histórias para formar o meu imaginário? Já parou para pensar nisso? Que você tem ideias que você nem sabe de onde vem, né? Que às vezes você tem sentimentos que você não sabe de onde vem, porque existem coisas que foram colocadas em você lá na tua infância. Então seria, né, deveria ser do interesse de todo mundo pensar assim, mas quem eram esses dois irmãos? O que, né, o Jacob, em português seria Jacó, e o William, né, é Guilherme em português. Então o que o Jacó e o Guilherme Grimm, em português seria Grimm, né? O que o Jacó e o Guilherme Grimm queriam colocar na minha cabeça? O que esses dois irmãos estavam fazendo? A partir desta pergunta, eu começo a entender o que tem nas histórias deles. E aí eu posso decidir se eu quero dar para os meus filhos ou não. Se isso aí é bom ou ruim. Então, muitas vezes nós precisamos conhecer o histórico, conhecer o princípio, de onde vieram essas histórias e o que esses dois que foram quem registraram essas histórias. Então, a maioria dessas histórias é muito antes, né, dos irmãos Grimm. Eu tenho lá a Cinderela, né, que estaria hoje completando 4.000 anos. Cinderela, né, completaria agora, né, em 2025
4.000 anos, ou seja, uma história muito mais antiga do que os irmãos Grimm, uma história de antes do cristianismo que começou a ser contada lá na Pérsia. Né? Sei lá, sapatinho do que ela usava, né? Se já era de cristal, do que era esse sapato. Mas é uma história muito antiga que foi se remodelando, e estas histórias entram na cristandade. Né? O que é a cristandade? A cristandade é o que as pessoas, né, ao tentar denegrir a igreja, chamam de Idade Média, ou Idade das Trevas. Né? Mas o nome correto é a cristandade. Então, quando a igreja, né, ela reinou, porque ela estava junto com o poder. Então, nós tínhamos a igreja e os reis, né, em sintonia, em harmonia, né, governando boa parte do mundo. Nós chamamos isso de cristandade. Então, esses contos poderiam ter sido banidos da história da humanidade, porque a cristandade estava no mundo inteiro. A cristandade, né, dominava a Europa. A cristandade tinha poder intelectual. Não era só um império de fé a cristandade, mas era também, né, um império de intelectualidade, de inteligência. Era um império de cultura. Então, esse período que a igreja governou não deveria ser chamado de Idade das Trevas, mas sim, né, Idade de Ouro. Mas quem é que chama de Idade das Trevas? Nós vamos descobrir hoje, porque tem relação, né, com o que vai acontecer aqui, com o que eu vou explicar para vocês sobre os irmãos Grimm. Pessoal que está chegando agora, né, eu falei aqui, nós precisamos conhecer quem são esses dois irmãos que colocaram essas ideias de bruxa, de fadas, né, de duendes, de adormecidos, de adormecidas, quem eles são e o que eles queriam. Né? Sabemos que são os irmãos Grimm, né, Jacob e William, Jacó e Guilherme. O que o Jacó e o Guilherme Grimm queriam com essas histórias quando eles catalogaram, eles foram atrás, né? Foi um projeto, foi um empenho, gente, foi uma jornada conseguir essas histórias. Vocês não fazem ideia. Hoje uma pessoa não faz um trabalho desse. Hoje é difícil achar alguém que faça um trabalho desse que os irmãos Grimm fizeram. Sabe o que é você viajar quilômetros, né? Não tinha avião, gente, para você ouvir uma história que o pessoal conta lá do outro lado do país. Eles iam lá ouvir aquela história, né? Eles procuraram, eles garimparam essas histórias. E depois eles entenderam essas histórias, eles selecionaram, eles organizaram. Então, assim, foi um trabalho meticuloso. Foi um trabalho delicado, um trabalho assim com muita excelência. Então, para eles terem todo esse empenho para coletar esses contos, quer dizer, eles queriam alguma coisa. Os irmãos Grimm tinham um propósito forte. O que esses caras queriam fazer? Né? Por que eles estavam coletando esses contos? Qual é a lógica de coletar esses contos? Eu publiquei 2 livros, são 2 coletâneas de contos católicos, né? Contos Maravilhosos 1, Contos Maravilhosos 2. Deu um trabalhão, gente. Encontrar contos católicos, né? Publicar e comentar deu um trabalhão. Eu tenho um propósito. Não estou fazendo aquilo ali para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, eu escreveria um livro sobre como investir em criptomoedas, como investir na bolsa de valores. Aí eu ficaria rico, porque todo mundo quer comprar, né, uma solução para ficar rico. As pessoas não querem comprar contos de fadas nos dias de hoje. Então, não fiz por isso. Agora, fiz uma coletânea, tem um propósito. O que o professor Robson quer, né, quando ele faz uma coleção de contos de fadas, junto com a Giana Edições, e espalha por aí. Então, quando nós criamos um curso chamado Contos Maravilhosos, né, o nosso curso mais vendido aqui do Centro Hugo de São Vítor é o curso Contos Maravilhosos, né, e o pessoal espera o ano inteiro para comprar esse curso, mas o que o professor Robson queria, gente, o que o professor Robson queria quando ele decidiu criar esse curso de contos de fadas? Então nós vamos entender agora qual era o propósito dos irmãos Grimm. Aí você vai pensar se vale a pena você ler essas histórias para os seus filhos ou não. Né? Esses personagens existem em você. Dentro de você existe uma Branca de Neve. Existe uma Bela Adormecida dormindo dentro de você. Existe uma Chapeuzinho Vermelho dentro de você. Aonde, professor? No teu imaginário. Está lá no teu imaginário. É familiar para você. Né? Como existe lá também, dentro do teu imaginário, o Papai Noel. Por isso você não pode dizer que o Papai Noel não é real, porque ele existe aonde? No teu imaginário.
Chapeuzinho Vermelho não existe no teu imaginário. E outra coisa, ela é simbólica, ela representa uma outra coisa. E o que ela representa é real. Então, quando nós trabalhamos com símbolo, nós não podemos dizer é mentira, como falou C.S. Lewis, né, no começo. Não podemos dizer não existe. Somos muito inocentes se a gente achar, né, que aquilo dali está falando de matéria, estamos falando de coisas simbólicas. Então, a Chapeuzinho Vermelho é real a partir do momento que eu entendo o que ela representa dentro da alma humana. Boa noite, dona Eva, bem-vinda. Olha só, eu tinha falado para o pessoal marcar essa live com a senhora hoje, mas falaram que a senhora tinha uma live shop hoje, não ia poder fazer comigo. Por isso que eu estou aqui sozinho. E agora a senhora apareceu, olha aí só, foi acho que alguma falha de comunicação, né? Ah, tá, a senhora acabou a live, indiquei. Ah, entendi. Então é isso mesmo, né? Que eu tinha falado para eles chamar a senhora para essa live, porque eu sei que a senhora também manja desse assunto, conhece esses livros, conhece os contos, né, tão bem quanto eu. Mas marcamos uma outra, né? Vamos marcar. Muito bem, gente. Então, eu vou falar agora para vocês de quem eram os irmãos Grimm, mas vou falar para vocês dentro do contexto que eles estão, tá? Então, olha só, agora já deu aqui um quórum bom, né? O pessoal que quer mesmo assistir a aula já está aqui. Peço mais uma vez que vocês encaminhem esse link aí para a família. Ó, gente, manda para os professores dos filhos de vocês, tá? Manda para os professores. Vocês vão ver como vai melhorar as aulas de literatura na escola do filho de vocês depois que eles conhecerem o professor Robson. Né? Já são aí 18 escolas, né? Pegamos mais uma agora, 18 escolas que o professor Robson está ajudando, está apoiando no plano de literatura dos colégios. E esses colégios começam a ter uma melhora em tudo. Não é só na literatura, começa a ter uma melhora em tudo. Né? Começa a trabalhar os livros e as crianças começam a ter mais vontade de estudar. Começam, né, a ter mais garra, mais ânimo. Por quê? Porque elas estão agora tendo referências. Estão tendo referências, né, de outras crianças que são fortes. De crianças que se perdem na floresta e lutam contra a bruxa, né? De crianças que enfrentam lá o Capitão Gancho, né? De crianças que se perdem do pai e depois conseguem voltar, que a madrasta quer matar e elas lutam até o final para sobreviver, sempre com amor, né? Então elas estão encontrando essas referências, estão encontrando ânimo para todas as matérias. Não só por isso, porque a literatura, as histórias, né, irão facilitar o entendimento, né, de todas as outras matérias, o português, da matemática, da geografia, da história, então melhora tudo. Quando a escola tem um bom plano de literatura, os pais, quando fossem escolher uma escola, eles deveriam pegar duas coisas que não fazem, sabe? Não fazem. Os pais deveriam procurar na escola qual é a linha histórica que a escola vai usar para explicar as matérias. É tudo solto, né? É o quintal do pateta, é o samba do crioulo doido, né? Estuda uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa lá, igual foi com a gente, igual fizeram com a gente. Não, ela tem um currículo bem organizado e esse currículo tem uma linha histórica. Tem uma linha histórica, ou seja, na ordem que as coisas foram acontecendo. Então a escola deveria ter uma linha histórica. Né? Outra coisa é o programa de literatura da escola. Se a linha histórica for boa, o programa de literatura for bom, dificilmente a escola terá uma matemática ruim, dificilmente a escola terá um português ruim. Geralmente os pais fazem o contrário, né? Eles querem saber se a escola tem português, matemática, inglês, espanhol, se tem capoeira, né? Tem balé, tem coralzinho, né? Ah, então é bom, é maravilhoso, tem, né? Tem aula de robótica, né? Robótica é a moda agora. Mas, né, tudo isso não vai melhorar o nível de competência, não é nem competência, não vai melhorar o nível de aprendizado da criança. Não vai melhorar o nível de aprendizado da criança. Então vamos lá. Então, só reforçando aqui, a literatura melhora o nível de aprendizado da criança. Por isso que ela é tão importante. Não é, a literatura, gente, ela não é uma matéria fim dentro do currículo. Ela não existe para ela mesma, sabe? Ela não existe para ela mesma. Ela é aquela matéria que serve todas as outras. Ela é uma escrava dentro do currículo. Ela está ali só para trabalhar para as outras. Ela vai conectar as outras matérias. Então, a literatura é importante. Dito isso, ó, vou mostrar aqui para vocês a nossa base de hoje. Ah, né? Acharam que eu ia estar desarmado? Estou aqui, ó, né? Com um calibre 12, com um canhão aqui para nós disparar aí, né?
Vou ler aqui para vocês. Ó, a história concisa da literatura alemã. Não podemos falar dos irmãos Grimm sem falar da literatura alemã. E não podemos falar da literatura universal sem falar da literatura alemã. Porque ela é muito importante no contexto geral. A literatura alemã, a literatura inglesa, né, elas são base para toda a literatura moderna. Para toda a literatura moderna. Né? Não existe sem elas. Não existe sem elas. Tanto as coisas boas como os estragos, né, vêm dessas duas aí. Né? Então elas são assim importantíssimas. Então nós temos que entender, né, dessas duas literaturas. Professor, a literatura russa. A literatura russa, ela é maravilhosa, sim, mas ela não influenciou tanto. Ela está se tornando conhecida agora, acreditam nisso? Ela está se tornando conhecida agora. Ela é maravilhosa, a literatura russa. A literatura russa é muito boa. O Gogol, que escreveu Os Irmãos Karamazov, agora me deu um... Escrevam aí, eu sei que vocês sabem. Crime e Castigo. Dostoiévski, né? Eu dava o primeiro nome dele na cabeça, o Dostoiévski. Então, tem a literatura russa também. Né? E existem outras literaturas também né, que tem grandes obras. Mas o professor Robson ajuda... Ah, tá. Então vamos lá conhecer um pouco da história concisa da literatura alemã. Quem é o autor desse livro aqui? Otto Maria Carpo, gente. Sabe quem é Otto Maria Carpo? Vou falar para você em 2 minutos quem é Otto Maria Carpo. É um dos maiores brasileiros que já existiu. Brasileiro, sim. Ele não nasceu no Brasil, ele era um austríaco. Austríaco que veio para o Brasil e aprendeu a amar o Brasil. E ele se naturalizou brasileiro. Ele tinha um outro nome em austríaco, né? Esse nome é o nome que ele se registrou como brasileiro. Ele se naturalizou e, na época, você precisava renunciar à sua nacionalidade para você se naturalizar em outro país. E aí ele fez isso, ele renunciou, né, sua nacionalidade e se naturalizou brasileiro por amor a esse país aqui que muitas vezes nós tanto desprezamos, né? Então, Otto Maria Carpo é considerado no mundo inteiro como um dos maiores literatos do mundo inteiro. Ele escreveu uma coleção, né, sobre os livros ocidentais, que é, né, uma das coleções mais importantes. O Olavo de Carvalho costumava dizer assim, se você pega um autor e ele está na lista do Otto Maria Carpo, é porque ele é importante. Entrou na lista do Otto Maria Carpo, ele é importante. Ou ele é muito bom, ou ele fez um mal muito grande. Né? Ou ele fez um bem gigantesco, ou ele fez um estrago, né, gigante. Então, Otto Maria Carpo é referência, gente. É referência em literatura. Como que nós começamos os trabalhos aqui no Centro Hugo de São Vítor? Nós vamos começar um curso, por exemplo, estou dando um exemplo. Vamos falar dos Irmãos Grimm. A gente vai na coleção do Otto Maria Carpo e encontra lá. Opa, Irmãos Grimm estão aqui. Aí nós lemos o que o Otto Maria Carpo... É o primeiro passo, o que o Otto Maria Carpo fala dos Irmãos Grimm. Se ele fala mal, não, vamos parar por aqui. Agora, quando o Otto Maria Carpo fala bem, a gente fala muito bem, agora vamos em frente. Agora nós partimos para o Mortimer Adler, mas nossa primeira consulta é o Otto Maria Carpo, para qualquer curso que a gente vai fazer. Inclusive, quando nós fomos fazer aquele curso do Pequeno Príncipe, aquele curso do Pequeno Príncipe, ele é uma delícia, porque assim, eu uso o livro do Pequeno Príncipe para explicar coisas da vida espiritual que as pessoas não conseguem entender. Professor, eu rezo, mas eu continuo a mesma droga, o que acontece comigo? Aí a pessoa vai lá, assiste o curso Pequeno Príncipe, ela vai entendendo toda a jornada, tudo que está acontecendo dentro dela pelo livro do Pequeno Príncipe. Mas aí, uma época, o pessoal começou a atacar a gente. Como é que você faz? O Pequeno Príncipe é um livro suicida. Esse livro é ruim, esse livro é melancólico, esse livro é gótico, o senhor está maluco. Nós não demos bola. Nós não demos bola por quê? Porque nós tínhamos pegado a referência inicial do Otto Maria Carpo. E o Otto Maria Carpo falava assim que era um livro, ele falava, o Pequeno Príncipe era, né, ele ensina austeras virtudes. Ele fala assim que era um manual de virtudes. Manual de virtudes. Então, a partir daquilo, nós começamos a pesquisar o Pequeno Príncipe. Aí nós destrinchamos a vida de Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor,
entendemos quem era ele, depois pegamos as obras e fomos fazendo ligação com a vida dele. Aí percebemos, nossa, esse cara se converteu. Esse cara se converteu. Aí vamos ver a família dele. Aí descobrimos a mãe dele, gente. A mãe dele era uma santa, assim, né? No sentido adjetivo da coisa, não de santidade mesmo. Talvez um dia até seja, né? Porque era uma mulher muito boa, de muita fé, de muita oração. A mulher dele também, né? Uma mulher que rezou muito por ele, a Consuelo. E aí nós montamos o curso. Aí quando nós montamos, a gente pensou, não, tem muita espiritualidade aqui, tem muita espiritualidade. Então pegamos a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pegamos o Confissões de Santo Agostinho, olha que coisa, para montar um curso, né? Que é um cursinho de 3 aulas, o Pequeno Príncipe, para você 3 aulas. Pegamos lá, né, a Suma Teológica e fomos estudando e olhando na Suma e, né, meditando nas Confissões de Santo Agostinho, montamos o curso O Pequeno Príncipe. Por isso que as pessoas choram naquele curso. Eu já encontrei muitos alunos, eu fui a Goiânia, né, vários alunos falaram assim para mim, professor, como eu chorei naquele curso do Pequeno Príncipe, né? Como eu chorei. Porque é assim que nós fazemos. Então, para quem está chegando agora, eu estou falando, né, do curso que nós temos, O Pequeno Príncipe. Eu estou explicando como que os nossos cursos são criados. Eles começam com uma consulta de Otto Maria Carpo, que é o livro que nós vamos, né, um dos livros dele que nós vamos usar hoje aqui, que é A História Concisa da Literatura. Gente, significa que é uma obra de arte. Você começa a ler isso aqui, você vê a grandiosidade do Otto Maria Carpo. Você pensa, como que um cara desse pesquisa tantos detalhes? Como que ele consegue pesquisar tantos detalhes, né? Como é que ele achou tantas pessoas, tantos nomes, tantos livros, tantas datas? Mas ele foi preciso, ele explica, né? Ele explica a literatura alemã de um jeito tão incrível. Porque veja bem, nós vamos ter na Alemanha, olha aí, estão confessando que choraram no Pequeno Príncipe. Nós vamos ter na Alemanha a Reforma Luterana, certo? A Reforma Luterana que foi financiada, tá? A Reforma Luterana foi financiada. Financiaram as ideias do Martinho Lutero. E a partir daí começa, né? Começa o fim da cristandade. Então a Reforma Luterana, ela marca muitas coisas. É depois da Reforma Luterana que começa a vir, né, as revoluções. Se implanta o sistema bancário. E uma coisa que a Reforma Luterana permitiu também foi o iluminismo. Foi o iluminismo. Então o iluminismo foi um golpe contra a igreja. E aí é uma coisa que nós temos que enfrentar aqui quase todo dia. O pessoal fala assim, professor Hobbes, mas vocês ficam com essas literaturas pagãs, porque o romantismo era contra a igreja, né? O romantismo pregava a morte, né? Pregava a morte, a dor, uma melancolia, uma depressão, né? E eles atacavam muito a igreja. Sim, você está certo, realmente o romantismo foi isso. O romantismo foi um golpe na igreja. Só que você não conhece a história inteira. E eu vou explicar para você uma outra parte do romantismo que você não conhece, que está aqui no livro do Otto Maria Carpo. Então, o romantismo começa a se espalhar pela Alemanha e o romantismo começa através de romances, de histórias, espalhar essas histórias. No meio dessas histórias ele denigra a igreja. No meio dessas histórias ele ataca a igreja, né? Então o romantismo é uma literatura de morte, realmente, né? Essa literatura vem do iluminismo, que foi um ataque contra a igreja. Então faz parte de um conjunto de revoluções, né, que tinham como objetivo destruir a igreja católica. O romantismo, quando as pessoas vêm e atacam o romantismo, a gente não discorda disso. Não discorda, porque realmente, né, ele surge para isso. Ele surge como uma ferramenta. Né? As pessoas liam a Bíblia, liam Vida de Santos e viviam na cristandade. Né? Você tinha uma realidade de vida espiritual que começa a acabar a partir da peste negra. Peste negra, depois vem o sistema universitário, depois vem o sistema bancário, né? E essa vida espiritual vai acabando. Então vai surgindo a necessidade de que as pessoas voltem a ler o quê? Aquilo que era lido antes do cristianismo, pelos povos.
ou seja, aquela literatura geral. Só que aí surge o romantismo e começa a colocar na mão das pessoas livros que, ao invés de contribuir com a fé, eles começam a atacar a fé. Começam a atacar a fé católica, a fé cristã. Só que atrai muitas pessoas. Atrai muitas pessoas. Se você não faz parte daquele movimento, você é um ignorante. Se você não faz parte daquela, das pessoas que estão lendo, então como que isso é feito? Você pega uma classe de pessoas poderosas, de pessoas ricas, que vão ler determinado livro. E aí depois, outras classes dizem, eles estão lendo aquele livro. Aí era uma época em que as pessoas liam, Era que as pessoas liam. Então você começa a criar o quê? Um movimento. Uma onda de gente lendo aqueles livros. Então o romantismo vai crescendo, vai ganhando força. Se você não participa do movimento romantismo como um intelectual, você não é intelectual. Você não é intelectual. Então, na vida intelectual tem muito dessas castas, sabe? Tem muito dessas castas, assim. As pessoas vão criando como se fosse um clubinho, e se você não leu aquilo, você não entende nada, então, Você não entende nada, então. Se você não leu tal livro, você não sabe de nada. Então, o romantismo foi um forte movimento nesse sentido, que qualquer intelectual que não estivesse dentro do romantismo era desprezado. O intelectual que não estivesse dentro do romantismo era desprezado. Só que aí, qual que é o golpe nisso daí? Porque os verdadeiros intelectuais eram os católicos. E eles não estavam dentro do movimento do romantismo. E eles nem queriam entrar, eles não estavam preocupados. Não estavam preocupados. Então, por isso que o movimento crescia livremente. Crescia livremente. Os padres não entravam no romantismo para discutir, para debater, para derrubar. Eles estavam concentrados, tentando reconstruir a vida espiritual da cristandade. E aí o romantismo vai crescendo. Como aquela praga no meio da grama que você não cuida, você vê lá a folhinha e deixa, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco você não tem mais controle. Então foi assim que o romantismo começa a crescer, gente. Começa a crescer. Então, ele não era uma coisa boa. Mas aí vai surgir um gênio aqui, vai surgir um romântico, dentro do romantismo vai surgir um intelectual, chamado Friedrich von Hardenberg, em 1772. Esse Friedrich von Hardenberg, ele era um evangélico luterano, porém, ele era apaixonado pelo catolicismo. Vai entender, ele exaltava o catolicismo, deu alguns passos em direção à conversão, mas nunca se converteu. Não se converteu ao catolicismo. Ele era um homem sério, tão sério, que sacrificou as suas ideias e a sua vida, sempre buscando a verdade. Aí, o que aconteceu com esse Friedrich von Hardenberg? Ele tinha uma noiva, então ele era um romântico, ele escrevia romances, ele fazia parte do movimento romantismo, era um grande intelectual, era respeitado dentro desse movimento de intelectuais, escritores intelectuais, chamado romantismo, e ele tinha uma noiva a qual ele amava muito. E ele escrevia muitos poemas para ela. Então, muitas das suas obras, desse Friedrich von Hardenberg, que ele tinha um apelido, um pseudônimo, ele assinava seus livros com o nome de Novalis. Quem está chegando agora, nós estamos aqui mostrando a trajetória da literatura alemã para que a gente entenda os irmãos Grimm, tá? Os irmãos Grimm que colocaram ideias na cabeça do mundo inteiro, inclusive na nossa, através dos contos de fadas. Então nós temos que entender quem são esses caras e o que eles queriam, tá bom? Quem está chegando agora, seja bem-vindo, e aí já entende o que nós estamos fazendo aqui. Então estamos falando do romantismo, o romantismo vem para atacar a igreja, para derrubar, destruir, junto com o iluminismo, ele é filho do iluminismo, derrubar a vida intelectual da igreja católica, porque daí depois você tira o crédito. Se você tira o poder intelectual, o poder científico da igreja, ela vira só uma crença, e aí é questão de opinião. Não é mais uma verdade absoluta, é questão de opinião. Então vamos tirar os católicos da vida intelectual, vamos deixar eles lá só com cantos e orações e tal,
E aí vira uma opção. E daqui muitos anos nós vamos dizer assim, religião, né, tem muitas, eu respeito todas. Não é placa de igreja que vai salvar. Logo as pessoas vão estar falando isso, eles já pensavam aqui. Se a gente tira a vida intelectual da igreja, ela vira uma opção, né, como qualquer crença. Mas aí, dentro desse movimento do romantismo, esse Friedrich von Hardenberg, que eu vou passar agora a chamar ele de Novalis, que é como está nos livros deles, você encontra o pseudônimo Novalis. O Novalis tinha uma noiva que ele era muito apaixonado por ela. E ele amava tanto essa noiva, né, quanto os católicos amavam a Nossa Senhora. Ele era muito apaixonado por ela. E ele escrevia os seus poemas para ela, ela era a inspiração dele. Então ele acreditava que o amor, né, estivesse ligado a ela. Que aquilo que ele sentia, né, o amor era, o fator daquele amor era a noiva. Era a noiva. Que o amor não era algo em si. Né, o amor era algo no outro. Algo nela que o fazia amar. Então ela era sua musa inspiradora. Mas aí, gente, deu uma tragédia. A noiva dele morreu. Imagina, essa noiva era a vida dele, era a inspiração do coração dele para escrever. Então ele achava que o fato gerador, né, do amor estava na noiva. Quando essa noiva morreu, ele começou a ficar doente. Ele pegou uma tuberculose e aí ele começa a perceber, com a morte da noiva, ele começa a perceber o seguinte, que ela não era o fator, ela não era o fato gerador do amor que inspirava ele a escrever. Ela não era. Por quê? Agora ela tinha morrido, mas ele ainda a amava na sua ausência. Então ele fala, não pode. Então o amor, ele deve ser simbólico. O amor deve ser simbólico. E ele vai meditando na sua dor de ter perdido a noiva e vai meditando no que é o amor, porque aquilo que ele acreditava que era o amor, ele tinha certeza que o amor era, né, algo que está no outro, que nos atrai, que nos encanta, e aí nós olhamos para o outro e amamos. Agora ele não tem mais o outro, a noiva morreu, ele não tem mais ela para olhar e se encantar, mas ele continua amando ela. Então ele pensou, o amor talvez, né, seja simbólico, seja uma figura, porque ele pode também estar na ausência. O amor pode também estar na ausência. Mas ele percebe que o amor também não é somente a lembrança que ele tem dela. Porque mesmo quando ele não está lembrando dela, ele a ama. Mesmo quando ele não está lembrando dela, ele a ama. Então o amor não é simplesmente simbólico. Então o amor é uma realidade. O amor é alguma coisa. E aí o Novalis, ele resolve romper com o romantismo de morte, com o romantismo de dor. E ele dá um passo aqui muito interessante, que a maioria das pessoas que criticam a literatura pagã não conhece. Porque elas veem o romantismo como um movimento que atacou a igreja no campo cultural, né? Foi uma arma, né, dos inimigos da igreja, né, no campo cultural, foi o movimento, né, do romantismo, um movimento que foi impulsionado, que foi financiado com propósitos, né, propósito de destruir a igreja católica. Mas dentro desse movimento surge esse Novalis e ele decide superar o romantismo de morte. Ele agora vai usar toda a sua técnica, ele vai usar agora, vamos dizer assim, o seu dom de escritor, não mais para escrever um romantismo de morte, mas para escrever um romantismo da fé cristã. E aí ele escreve algumas obras, né? Ele escreve um livro chamado Canções Espirituais, ele escreve A Cristandade, ele escreve Fragmentos. Então são livros que ele vai agora colocar dentro do movimento romântico,
dentro do romantismo, entende? É como você como você colocar um dispositivo, né? Uma câmera dentro da casa do inimigo. É como você colocar... o que nós poderíamos comparar isso aqui, né? Ele é um presente de grego, né? Ele coloca, né? Assim como os gregos deixaram o cavalo de Troia e bolaram uma estratégia, né? Bolaram uma estratégia para que os troianos levassem o cavalo para dentro de Troia. Só que, na verdade, não é um presente, né? Eu já expliquei isso para vocês. Nós temos também o curso Ilíada, e o curso Odisseia, e o curso A Eneida, né? Nós temos esses 3 cursos, onde eu explico essas 3 obras assim, em muitas aulas. Um curso profundíssimo, né? Profundíssimo, assim, que deixa as pessoas... eleva as pessoas para um outro nível. Você deixa de ser um ignorante cultural, né, e passa a entender a cultura universal a partir desses clássicos. Então nós temos lá a Ilíada, a Odisseia, e aí lá eu explico que o cavalo de Troia, que está lá na Eneida, na verdade, de Virgílio, ele não era um presente dos gregos. Os gregos deixaram o cavalo de Troia na praia para enganar os troianos. Eles deixaram um soldado deles todo machucado lá na praia, e aí os troianos viram aquele cavalo e eles iam destruir aquele cavalo, empurrar no mar. Aí viram aquele homem todo machucado, prenderam ele e perguntaram para ele, falaram, o que é esse cavalo que eles deixaram aqui? Ele fala assim, não mexam nesse cavalo. Não mexam nesse cavalo. Esse cavalo é uma oferenda para a deusa Atena. Esse cavalo eles fizeram aí para a deusa Atena proteger a viagem deles de volta. Aí eles falam, então vamos destruir, porque aí a Atena não vai proteger. Não destruam. O sacerdote eles falam, não destruam, porque aí vocês vão ofender a Atena. Vamos fazer o seguinte, vamos levar esse cavalo lá para dentro dos muros de Troia. Olha só a estratégia, né? Vamos levar caíram certinho, morderam a isca. Né? Os troianos morderam a isca. Vamos levar esse cavalo para dentro dos muros de Troia e vamos nós oferecer para Atena. Aí não vai mais ser deles, eles vão, né, naufragar e nós teremos a bênção de Atena. Eles levam o cavalo de Troia para dentro de Troia por uma questão religiosa. Mas as pessoas costumam dizer que o cavalo de Troia, né, era um presente dos gregos. Então, olha, uma notícia aqui para vocês, uma notícia de 2000 anos, né, que o pessoal vem falando errado. O cavalo de Troia não era um presente de grego. Não era, então é uma calúnia contra os gregos quando fala, né, que o cavalo de Troia era presente de grego. Mas é dessa maneira que eles levaram o cavalo de Troia lá para dentro, o cavalo dos gregos para dentro de Troia. E aí dentro do cavalo estava cheio de soldado. Aí à noite, quando estava todo mundo dormindo, os soldados saíram lá, né, e sitiaram a cidade. Tomaram a cidade, abriram o portão para os outros entrar e foi aquele fuzuê, né, e acabaram destruindo Troia. Então o Novalis meio que faz isso, ele coloca um cavalo de Troia, né, dentro do romantismo. Ele começa a escrever romances cristãos, romances que superam o romantismo de morte pela fé cristã. É isso que o Otto Maria Carpo está dizendo aqui nesse livro. Os romances do Novalis são inseridos dentro do romantismo, superando um romantismo de morte por um romantismo de fé cristã. Só que aí depois do Novalis, que ele começa a encontrar esse sentido, então ele percebe que o amor é uma pessoa, né? E ele passa a amar esta pessoa, né? Quando ele descobre, ele passa a amar, só que ele está em uma depressão profunda ainda por causa da perda da esposa. Aí dizem que nos últimos dias da vida dele, ele até, né, estava desejoso de se tornar católico, mas ele morreu antes. O que ele fez? Ele teve uma tuberculose. Só que um fato curioso é que ele não quis se tratar. Ele não aceitou o tratamento de tuberculose. Ele quis morrer mesmo. Ele optou, sabendo que era uma doença letal, esse Novalis, Friedrich von Hardenberg, ele optou por morrer. Quando ele morreu, as obras dele se tornaram mais famosas ainda. E então ele começou a ter seguidores. Jovens românticos, jovens escritores do romantismo,
começaram a estudar a vida do Novalis, começaram a se encantar com a vida do Novalis e começou a virar um movimento, né? Ou seja, o gênio de Novalis, né, começou a crescer dentro do romantismo. Então aquele romantismo, né, de morte agora passa a ter uma revolução dentro dele. Né? Então começa a ter uma revolução do bem. Né? Na verdade, o romantismo é uma revolução. Então começa a ter uma contra-revolução. Uma contra-revolução dentro do romantismo. Olha que coisa interessante. Então, percebendo como a gente julgar superficialmente, essas obras pagãs, as obras não são... A gente julgar superficialmente, sem a gente ler, estudar as coisas profundamente, a gente é facilmente enganado. Facilmente enganado. Então, veja que começa uma raiz cristã dentro do movimento que vai salvar muita gente. Se a igreja perde essa batalha no campo intelectual, ela ia ficar só com a crença. Não sabemos o que seria do mundo se simplesmente tivesse relaxado a literatura, né, às pessoas que estavam atacando a igreja. Então começam a vir romances. É por causa desse... Eu estou contando a origem desse movimento aqui para vocês, né, que vai dar o quê? Vai dar origem a grandes romances católicos, como a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então esse movimento ele vai crescendo, ele vai se espalhando e começa a ter dentro do romantismo um romantismo católico. Um romantismo católico, ou seja, escritores, né, de uma vida católica exemplar que escrevem. Não escrevem sobre fé nem sobre teologia, escrevem romances, escrevem histórias, buscando ensinar virtudes para as pessoas. Tá, professor, mas espera aí, né? Os irmãos Grimm ainda não eram católicos, né? Realmente, né? Agora vamos chegar neles. Então, dentro desse movimento vai surgir vários nomes. Né? Vou citar aqui alguns, né? Friedrich Schlegel, Zacharias Werner, né? Zilsel, uns nomes em alemão aqui, né? Que eu não sei nem pronunciar. Heinrich Merkur. Então, esses nomes vão começar, né, a se divulgar dentro do movimento romântico. Então começa um movimento dentro do romantismo, né, cristão. Desse movimento cristão começam a surgir boas iniciativas, bons autores, e aí um juiz na Alemanha vai começar a montar a sua biblioteca e esse juiz dá aula numa universidade. E ele se interessa por essa linha católica, né, do romantismo. E ele começa a ler todos esses livros e vai guardando na sua biblioteca. Um certo dia, né, dois irmãos que são alunos desse juiz conversam com ele e falam que querem aprender direito com ele. Falam, nossa, nós adoramos sua aula é muito boa. E aí o juiz convida eles para ir conhecer a biblioteca. São dois jovens, dois irmãos, um chamado Jacó e o outro chamado Guilherme. Ele falou, Jacó e Guilherme, vão lá em casa, vou mostrar a biblioteca para vocês. E aí eles vão lá, achando que vão encontrar um monte de livro de direito, né, constituições, até tem lá, mas eles acham interessante, porque a maior parte da biblioteca daquele juiz, não era de livros de direito, era livros de literatura. Ó, a pergunta aqui, ó. Um protestante abriu as portas para que a igreja retornasse à literatura? Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A igreja nunca abandonou a literatura. Nós podemos ver lá pelos santos padres. Né? São Basílio, São Severino Boécio, né? O próprio São Jerônimo. A igreja nunca abandonou a literatura. O que eu estou falando aqui? Que dentro de um movimento, Dalila. Dentro de um movimento. Então a igreja tinha, sim, a literatura tinha o seu valor para a igreja. A igreja nunca desprezou a literatura. Agora, na nossa época, pela primeira vez, a gente está vendo católicos aí desprezando a literatura. É uma coisa, por mais estranho que pareça, isso é uma coisa moderna. É uma coisa nova. Você não vê os monges desprezando a literatura.
Tem aquele livro lá, né, O Verme Roedor. Então aquele livro, ele é escrito em uma época onde você está atacando esse romantismo pessimista, esse romantismo de morte. Você não pode ler ele achando que é o mesmo contexto daquela época, entendeu? Você não pode ler achando que é o mesmo contexto daquela época. Então, Dalila, dentro desse movimento que não existiam católicos nesse movimento. Né? Então aí teria que vir de um protestante. Então Novalis estava lá, mas ele era um protestante assim. Diz aqui o Otto Maria Carpo assim, ó. Novalis admirava e exaltava o catolicismo. Faltou apenas um passo para a sua conversão. Né? Então ele já vinha, né, se investigando, né, o que estava dentro dele. E aí, voltando à história do juiz, ele leva os alunos lá, o Jacó e o Guilherme, e o Jacó e o Guilherme falam, mas por que o senhor tem tanto livro de literatura? Ele falou, porque é aqui que está a natureza humana. É a partir da literatura que você vai entender porque uma pessoa mata a outra. É a partir da literatura que você vai entender porque uma pessoa rouba. Então, assim, você tem que ler literatura para você entender a natureza humana, para você ser um bom juiz. Ele falou, uau, que interessante. Eu conheci um juiz aqui no interior do Paraná, né, a cidade onde eu nasci, Guarapuava. O nome dele era José Muriti, Dr. José Muriti. Eu fui uma vez na biblioteca dele, eu me senti como os irmãos Green, gente. Eu fui na biblioteca dele lá porque eu tinha uma livraria. Ele falou para eu ir lá catalogar os livros dele, né, e ver o que ele estava precisando. Eu fui lá, né, com a listinha de livro de direito. Pensei, vou lá ver a livraria do juiz. Aí quando ele tinha uma casa, né, ele tinha a casa dele, do lado tinha uma outra casa que parecia que era do vizinho, mas não era a casa do vizinho. Você passava pelo fundo e a outra casa tinha lá uns 10 cômodos, era a biblioteca dele na casa do lado. E aí ele tinha assim uma estante cheia de códigos, de livros de direito, e o restante da casa era tudo literatura. Tudo literatura. E esse juiz me falou a mesma coisa. Ele falou assim, não, se você não lê a literatura, você sempre vai fazer julgamentos superficiais. E aí você tem a chance de errar muito gravemente. Você precisa ler a literatura para entender a alma humana. Falou, um bom juiz tem que ler muita literatura. Quando eu descobri a história dos irmãos Green, com esse professor deles, eu lembrei desse juiz imediatamente. Pensei, nossa, a mesma coisa que ele falou. E eles ficaram tão encantados com aquilo que eles acabaram, os irmãos Green, abandonando o direito e passando a se dedicar à literatura. Curioso, né? Eles estavam buscando verdade. Então eles abandonaram o direito e começaram a estudar literatura. E aí começa, ao mesmo tempo, um movimento, né, de restauração da cultura na Alemanha. Porque a Alemanha tinha se tornado um país, né, mas não tinha cultura, então não é uma nação. Ou seja, é só um território demarcado. Você tem um território demarcado que diz que ali é a Alemanha. Mas esse povo não tem os seus cantos, as suas histórias, as suas lendas, a sua cultura, a sua música. Esse povo não tem. Então, os irmãos Green, eles vão ser pioneiros no trabalho, né, da língua e da cultura alemã. O primeiro livro deles, né, o primeiro livro dos irmãos Green, foi o Grande Dicionário da Língua Alemã. Eles fizeram o primeiro dicionário do alemão. Por quê? Você tem uma região demarcada, mas as pessoas falam vários idiomas. E aí as palavras vão assim se perdendo e os idiomas vão virando outros. Agora, quando você faz um dicionário, aí é como se você, né, batesse o carimbo em cima daquele idioma. Fala assim, ó, o nosso idioma é esse aqui, são estas palavras. Então eles começam a criar a cultura da Alemanha, né, por causa de um dicionário. Mas eles percebem que não é só a língua. Agora, por onde? Ó, presta atenção nessa parte. Por onde começar a criar um povo virtuoso? Não adianta a gente ter um país, criar uma cultura e ter um povo que não vale nada. Eles primeiro escreveram um livro com histórias religiosas. Mas eles viram que não era aquilo. Uma porque o livro não vendeu nada, né? As pessoas não eram religiosas, né? E então aquele livro não vendeu, eram histórias religiosas. Aí eles fizeram um pequeno livro de histórias infantis.
E eles viram que aquele livrinho de história infantil foi vendido muito mais rápido, as pessoas gostaram daquilo. Aí eles compraram uma empreitada para escrever o Volksandhermärchen, contos de fadas para o povo e o lar. Contos, resumindo, contos de fada para toda a família. Se a gente fosse traduzir, para adaptar, para uma linguagem hoje, contos de fadas para toda a família, seria o nome. Então, eles vão fazer esse livro, eles vão ir atrás de histórias que possam formar um povo virtuoso. A mesma coisa que fizeram na Finlândia. Finlândia tem a melhor educação do mundo. Qual foi a primeira coisa? Criaram um dicionário na Finlândia e um livro de histórias infantis. Aí você começa a entender por que o professor Hobbes, por que o Centro de São Vítor batem tanto nas histórias infantis. Por que a gente incentiva tanto para que os pais leiam para os filhos? Por que a gente faz os cursos? Nós temos Histórias Fantásticas, o Contos Maravilhosos. Nós temos um curso só sobre os irmãos Grimm, onde eu vou explicando os contos dos irmãos Grimm, um curso também fascinante, maravilhoso. Nós temos um curso sobre o Hans Christian Andersen, o curso do Andersen. E amanhã a gente vai estar tudo na Black Friday, só adiantando aí já, né? Às vezes você pensa, nossa, um curso sobre o Andersen, né? O autor do Soldadinho de Chumbo, o autor da Pequena Sereia. Que história a Pequena Sereia, né? A Pequena Sereia, o que ela quer é ter uma alma imortal. Ela troca os seus 300 anos de sereia por um par de perna. Por que um par de perna? Porque se ela casar com um príncipe, um príncipe humano, um príncipe da terra, ela vai ter a vida eterna. Então o que a Pequena Sereia está buscando não é um namorado. O que a Pequena Sereia está buscando não é um amorzinho. O que a Pequena Sereia está buscando é a vida eterna. Você nunca tinha pensado nisso, mas é óbvio. E o príncipe que ela quer casar é o Cristo. Então você imagine o cara que pensou em toda essa história. Quem é ele, o Hans Christian Andersen? Então nós temos o curso do Hans Christian Andersen lá, onde eu conto toda a vida dele, detalhe por detalhe, até as namoradas do Andersen eu conto lá, que ele foi apaixonado por uma mulher, quando ele morreu acharam o bilhetinho dela no bolso da camisa do coitado. Da trajetória dele. Depois eu vou explicando as histórias do Andersen também, uma coisa assim maravilhosa. Então, os irmãos Grimm vão fazer isso aqui é importante, tá? Quem está chegando agora. Por que os irmãos Grimm fizeram essa coletânea de contos, de fadas? Porque os irmãos Grimm estavam criando a cultura alemã. A Alemanha já era um país em território, mas não tinha cultura. Não tinha cultura. É bonito, né, Dalila? E isso é só uma coisinha, da Pequena Sereia. Tem muita coisa. É lindo, lindo, lindo. Eu tinha que dar um curso só sobre a Pequena Sereia para vocês. Vamos ver. Quem tiver afim aí, levanta, dá um sinal aí. Dá um positivo aí para mim. Dá um positivo aí para mim. Quem tiver afim de assistir aqui umas 3 aulas no Instagram só sobre a Pequena Sereia. Fazer uma série da Pequena Sereia, gratuito aqui, Gratuito aqui no Instagram. Talvez lá em janeiro, Em janeiro o povo está de férias, a gente faz aí uma série de lives aí só sobre a Pequena Sereia. Vocês vão ficar encantadíssimos. Vocês vão enxergar a Bíblia ali de um jeito, parece que vai descortinando a nossa visão. Você fala, caramba, como é que eu nunca li isso para o meu filho antes, Então, dá um positivo aí, quem tiver a fim de ver uma série de lives só sobre a Pequena Sereia. Se der 50 pessoas, eu vou fazer. Não, tô brincando. Se bastante gente pedir, eu vou fazer uma série de lives. Nesse nível aqui, Nesse nível aqui que eu tô mostrando para vocês. Não é uma coisa assim da minha cabeça, um blá blá blá, Aqui, ó, tô dando um conteúdo para vocês, que é parte de curso nosso, tá? Tudo fundamentado aqui, ó, em Otto Maria Carpo, que eu tô falando para vocês. Então, os irmãos Grimm queriam criar a cultura alemã. Eles fazem o quê? Um dicionário e um livro de contos infantis. Eles queriam o quê? Histórias que fossem atraentes para as pessoas, porque as histórias religiosas que eles tinham publicados não tinham sido atraentes, as pessoas não compraram. Então, histórias que fossem atraentes, mas que apontassem para a virtude, que ajudassem as crianças, as pessoas, a ter mais virtude. E aí eles descobrem os contos de fadas. E aí eles começam,
Professor, tem que dar um curso no Colégio do Bosque em Curitiba. Olha, é só me convidar que eu vou. Tá bom, Pontes? Só me convidar aí antecipadamente para a gente se organizar e a gente vai sim. Então, aí nós entendemos por que os irmãos Grimm vão buscar esses contos. Porque eles querem criar uma cultura boa para o seu país. Imagine que você, né, você sabe que tem um movimento muito fraco que quer separar o Brasil, né, que é que o Sul seja um país. Já teve um plebiscito, né, mas os sulistas perderam. Agora você imagine que desse certo isso. Os sulistas conseguissem separar o Brasil, ficasse Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, virasse outro país, né, separasse do Brasil. E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós temos que definir a cultura desse novo país. Então lá no Rio Grande do Sul eles falam tchê. No Paraná nós não falamos tchê. E aí tchê vai entrar no nosso dicionário ou não? Primeiro nós temos que fazer um dicionário. Agora outra coisa, agora nós temos que criar uma cultura comum entre os três países. O churrasco está nos três estados, o churrasco está nos três. Então o churrasco é coisa dos sulistas, né? Do pessoal do Sul. Ah, beleza. Mas o que mais, né? Nós temos que construir um povo virtuoso. Não adianta, né, a gente ficar ensinando, ficar corrompendo. Nós temos que construir agora um povo virtuoso para a gente ter uma nação forte. Não temos mais o resto do Brasil, né, para a gente explorar, vender e tudo mais. Então agora nós temos que ser uma nação forte aqui. Então, nós temos que construir um povo virtuoso. Como é que constrói um povo virtuoso? Quem está chegando agora, estou dando um exemplo do que os irmãos Grimm fizeram. Para construir um povo virtuoso, nós temos que unir. Primeira coisa, como que nós vamos unir? Pela língua. Então, vamos solidificar a língua alemã. Pronto, agora unimos. E agora o que a gente faz? Agora a gente ensina a virtude. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que ser desde berço, desde pequeno. Então nós vamos usar o quê? Eles tentaram histórias religiosas, mas acabaram, né, vendo que as histórias religiosas eram boas. Elas fazem isso. Só que elas não despertavam tanto interesse nas pessoas. Elas não despertavam tanto interesse. Então é mais ou menos como quando os jesuítas vieram aqui para evangelizar os índios e eles chegaram pregando o evangelho. O que os índios fizeram com eles? Eles falaram, vocês estão dizendo que eu tenho que seguir um homem que morreu pregado na cruz? Aqui, ó, para vocês. Sabe o que nós vamos dar para vocês? Os índios falaram. Nós vamos dar o que vocês querem. Eles pregaram os padres na cruz e jogaram aqui nas cataratas, aqui em Foz do Iguaçu. Tem um filme chamado A Missão, que tem o Robert De Niro, foi gravado aqui, conta essa história. Então eles chegaram para pregar o evangelho e os índios ficaram escandalizados com a história, a possibilidade de um homem ser pregado na cruz. Falaram, aqui não, José, você não me pega, não vai me pregar de jeito nenhum. Nós é que vamos pregar vocês e jogar nas cataratas. Então o filme já começa com um padre cair nas cataratas, né, assim, pregado na cruz. Aí os jesuítas voltam de novo. E aí eles são canibalizados, eles são comidos pelos índios. Porque eles vêm e falam para os índios, olha, Jesus falou que ele está aqui no pão, então Jesus está aqui no pão. Então quando nós comemos, né, nós recebemos a Eucaristia, Jesus vem morar em nós. E aí os índios falaram, então é assim, então vamos comer vocês. E foram e canibalizaram, devoraram, né? Quando essa notícia chegou lá em Portugal, na sede dos jesuítas, a gente acharia que ninguém mais ia querer vir para cá, né? Para o Brasil, Paraguai, Argentina, que ninguém ia querer vir para essa região. Mas que nada, os jesuítas falaram, eu quero ir, mas por que vocês querem ir? Imagina, é uma honra morrer, né, e ser Eucaristia para aquele povo. Morrer martirizado e ser uma Eucaristia para aquele povo. Nós queremos morrer devorado pelos índios, nós vamos lá. Aí vieram novos navios, mas vieram com uma nova estratégia. Trouxeram a música, a arte e histórias. Aí os índios se interessaram. Aí os índios começaram, opa, não, legal, né?
Olha, eles pegam o bambuzinho, fazem um furo aqui e sai um sonzinho. Eles começaram a ensinar os índios a tocar aquela flautinha. Por isso que aqui a região toca muito aquelas flautas, né, aquelas coisas, porque os jesuítas foram ensinando eles. Aí pela música, pela arte, né, as esculturas, né, que tem até hoje aqui no Paraguai, esculturas daquela época, inteirinhas. Quem está lá no grupo, depois eu vou mandar para vocês umas fotos, tá? Quem está no grupo lá do evento ainda, né, o grupo do Contos Maravilhosos, eu vou mandar umas fotos para vocês verem lá. Vou pedir para as meninas colocarem de umas esculturas que tem aqui, feita pelos índios daquela época ainda, tá? Aqui no Paraguai. E as histórias, eles começavam a contar para as crianças essas historinhas que eles ouviam na Europa, né? Historinhas de fábulas, contos de fadas, as crianças iam se interessando e aos poucos eles foram convertendo os índios até que eles, né, conseguiram colocar o evangelho do jeito que é. Então, é por isso que o John Singer vai falar assim, né, que os contos de fadas, eles são a terra fértil, né? Eles preparam a terra fértil da imaginação. Eles não são a semente é a palavra de Deus. Mas se a semente da palavra de Deus cai em um imaginário árido, não dá frutos. Cai na beira da estrada, o passarinho vem e leva embora. Agora, né, ou cai na terra seca, ou cai na pedra. Agora, quando a semente, que é a palavra de Deus, cai numa imaginação fértil, né? Olha, combina tudo, é uma imaginação fértil, né? Aí ali vai dar frutos. Né? Que coisa interessante. Então, é mais ou menos isso que eles vão tentar, os irmãos vão tentar fazer na Alemanha. Vamos construir um povo virtuoso, vamos começar por onde? Por histórias infantis. Vamos começar a contar boas histórias para as nossas crianças. E o interessante é que a França é uma potência. Nessa época, a França é uma potência cultural. E o que eles fazem? Eles não vão inventar a roda, não. Eles vão dizer assim, vamos ver como fizeram na França. E eles descobrem que essas histórias estão por toda a França. Que os franceses contavam muitos contos de fadas. E tem uma francesa que vem morar ali na cidade onde eles estão. Eles fazem amizade com ela, com essa francesa. E esta francesa vai contar os contos que o pai dela contava para ela lá na França. A França era uma potência cultural e era uma potência católica. Nessa época, a França era mais importante que o Vaticano. A França era mais importante que o Vaticano, gente. Então, essas histórias vêm da França católica. Vêm da França católica. Por isso que mesmo eles sendo calvinistas, nós temos conto de fada chamado Os 12 Apóstolos. Um dos contos de fadas mais famosos deles é O Príncipe e a Princesa, e no lugar da fada está São Cristóvão. São Cristóvão, não tem fada lá. Nós temos um conto sobre o Papa. Nós temos contos sobre os apóstolos. Nós temos um conto chamado A Filha da Virgem Maria, dos irmãos Grimm. Então são contos católicos que estão no meio dos outros contos. Só que assim, a maioria dos contos eles são católicos. Mesmo aqueles que a gente não percebe. Mesmo aqueles que a gente não percebe. Mas se você ver a aula minha da jornada anterior, que eu falo da Chapeuzinho Vermelho, você vai ver como o Chapeuzinho Vermelho é católico. O problema é que as pessoas não entendem que assim, não existe literatura católica. Não existe isso. Existe a literatura. E a boa literatura é aquela que é coerente com os valores cristãos. Aí os cristãos usam dessas histórias. Para quê? Para explicar melhor o Evangelho, para se chegar ao Evangelho. Não é o Evangelho, não tem comparação. Uma coisa é a literatura, outra coisa, né? Olha, Rosima, já que ninguém tá pondo os links aí, coloca o link aí do Chapeuzinho Vermelho, se você achar, para ajudar o pessoal, né? Deve estar lá no YouTube. Eu já citei várias aulas, nossa, que o pessoal pôr o link aí, ninguém pôs, né? Pessoal, então, não tenho medo de ler Irmãos Grimm para vocês. Se tiverem dúvidas quanto a alguns contos dos Irmãos Grimm, nós podemos ajudar vocês. Sigam o Centro Hugo de São Victor. Né? Você está aqui e já segue, né? Mas às vezes alguém entra aqui convidado. Siga o professor Robson também, siga o meu perfil lá, né? Robson.cardenas. Livros com versões originais. Professor, versão original dessas histórias, porque se você ler a adaptação, perdeu. Perdeu o mané, que nem dizia o ministro. Se você ler adaptações, perdeu. Por que, gente, que perdeu se você ler adaptações?
Olha esse exemplo, você nunca mais vai esquecer. Imagina que você vai ao Museu do Louvre, você vai para a França, e a tua vontade é ir aonde? A tua vontade é ir lá conhecer o quadro da Mona Lisa. Você quer conhecer o quadro da Mona Lisa. Você já veio aqui para o Paraguai, viu a loja Mona Lisa, né? E aí pensou, nossa, eu tenho que ir para a França conhecer lá. Aí você vai lá e chega lá e não tem o quadro da Mona Lisa. Você vê, não, pera aí, não está igual o que eu vi na foto. Aí vão dizer para você, não, é que o quadro da Mona Lisa não está mais aqui, mas nós temos uma adaptação. É uma adaptação baseada no original. Você se contentaria em ver uma adaptação? Né? Você se contentaria em uma adaptação? Um outro exemplo. Alguém te dá uma adaptação da Bíblia. Olha, isso aqui não é a Bíblia, mas é uma adaptação. Quem fez? Fui eu fiz uma adaptação da Bíblia. Tem um monte de gente fazendo aí, né? Tem um monte de gente fazendo a adaptação da Bíblia. Mas você se contentaria com uma adaptação da Bíblia? Uma adaptação que falasse assim, não, gente, é muito sangrento o homem ser pregado numa cruz. Vamos tirar essa parte? Essa parte não é importante, porque é isso que eles fazem com os contos de fadas. É isso que eles fazem com os clássicos, essas adaptações. Essa parte aqui, né, é muito violenta para uma criança, vamos tirar fora. Então a criança não pode ler a Bíblia, porque lá é violentíssimo, né? Jesus é pregado numa cruz. Já começa a história lá, né, com o irmão matando o outro. Caim e Abel. Onde é que já se viu uma coisa dessa, né? Então, vamos tirar essa parte, vamos tirar essa história. Vamos adaptar, vamos dizer, né, que Caim e Abel, né, ficaram amigos de volta, né? Ficaram de volta. Não atiraram o pau no gato, não atiraram o pau no gato, né? Eles conversaram, se entenderam, se entenderam e nunca mais brigaram. É isso que as pessoas querem. Então eu vou dar para você uma adaptação da Mona Lisa para você ver no Museu do Louvre. Eu vou dar para você uma adaptação da Bíblia, não sangrenta, né? Você ia gostar disso? Então por que você lê para os teus filhos a adaptação de clássicos, a adaptação de contos de fadas? Porque você não tinha essa informação que eu estou te dando agora, já ganhou aqui na live, né, uma orientação para você melhorar a educação dos teus filhos um monte. Pare de comprar adaptação, busque a versão original. Aonde que tem, professor? Entra no link da bio do Centro de São Vítor ali e vai ter lá, né, indicações do professor Robson. Lá o pessoal já está colocando os livros, o link lá para vocês já comprarem direto na Amazon. Né, vocês vão achar versões originais. Outro lugar é com a Sofos Livros. Né, a dona Eva conhece as versões originais, ela busca as versões originais. Ela tem a versão original, né, também dos irmãos Green lá, muito boa, com tradução muito boa. E, professor, eu quero aprender mais. Aí você, né, tem que conhecer o nosso curso Contos Maravilhosos, que está com 50% de promoção. Né? Amanhã todos os nossos cursos estarão na Black Friday. Vai estar lá a Consolação da Filosofia. Consolação da Filosofia é o 4º livro católico mais vendido no mundo. Você não conhecia? Poxa, parece que nem é católico, né? Não conhecer a Consolação da Filosofia é não conhecer o catolicismo. Por isso que você vai entrar nessa. Daí não, aqui em casa ou na minha escola a gente só lê Vida de Santos. Você vai entrar naquela de tentar ensinar gramática para as crianças usando o Salmo. Pelo amor de Deus, gente, o Salmo não foi... A língua vernácula do Salmo não é o português. Como é que você vai... né, ensinar gramática, né, para criança usando o Salmo? É uma linguagem totalmente diferente que está ali no Salmo, não é uma linguagem, né, que a criança vai usar no português para escrever. Isso é uma aberração. Você pegar um trechinho ou outro, tudo bem, até dá. Agora, tem escolinha aí, né, que o pessoal tá... inventa umas modas aí que vai lá ensinar gramática para criança, mas nós vamos usar, né, o Salmo, porque nós não usamos a literatura pagã aqui no nosso colégio, porque ele é católico. Isso nunca existiu no mundo. No mundo católico nunca existiu isso. Vocês estão inventando isso daí, tá? Estão inventando isso, né? Se tem alguém aqui que faz parte disso, estão inventando isso daí. Né? Me mostrem aonde, né, nas escolas de Dom Bosco, nas escolas escalabrinianas, nos Irmãos Maria, são escolas, né? Por mais que hoje já não sejam aquelas coisas, mas são as primeiras, né? Foram escolas católicas muito fortes, muito boas, muito piedosas, né? E em toda a tradição de educação dentro da igreja, nunca houve
É isso que o pessoal faz agora, de desprezar a literatura clássica, com o argumento de que ela é pagã e nós vamos usar aqui só a Bíblia e Vida de Santos. Então, assim, se você estava perdido, né, não sabia por onde começar, né, você tem filho pequeno, está grávida, comece a se preparar agora. Né? Conheça o meu curso Contos Maravilhosos, o que dar para o seu filho ler dos 2 aos 7 anos, a ordem que você vai apresentar os livros para ele, mas antes de tudo isso ainda vai ter uma formação para você. As primeiras aulas é para você entender um pouco de filosofia, entender um pouco de cultura, né, para você entender um pouco sobre os grandes clássicos. Aí você vai entender aonde que estão encaixados os contos de fadas. Você não vai chegar lá e eu vou ficar falando para você conto de fada é bom, conto de fada é isso, não. Primeiro eu vou te explicar, né, a literatura universal dentro do prisma católico. Como que a igreja vê a literatura universal. Como que a igreja enxergou a literatura por todos esses anos. Depois eu vou te ensinar um pouco de literatura. Vou ensinar um pouco para você de Ilíada. Vou ensinar para você um pouco de Odisseia. Né? Vou ir te ensinando, né? Aí você vai entender literatura. Aí eu vou mostrar dentro das classificações dos gêneros literários. Vou mostrar para você contos de fadas. Aonde que ele está ali, aonde que ele se encaixa. Né? Aonde que ele se encaixa. Alex, vocês conseguiram colocar o link do curso aqui? Ah, é que não dá, né? Desculpa, eu esqueço que não dá. Às vezes eu acho que nós estamos no Meet. No Meet a gente está aqui no Instagram, né? O Instagram não dá. Tá lá na bio, por isso que ela falou, tá lá na bio o link dos nossos cursos, tá? Então, ó, amanhã todos os nossos cursos estarão na Black Friday, né? E especialmente o Contos Maravilhosos. É o nosso curso mais vendido e mais caro. Muito obrigado, Cultura de Prevenção. Muito obrigado. Tá agradecendo a live, elogiando a live. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo retorno de vocês. Bom, bastante gente aí curtiu a ideia de fazer uma maratona, né? Uma maratona em janeiro, maratona Pequena Sereia, né? 3 lives grátis no Instagram, né, para falar sobre o significado profundo da Pequena Sereia. Né, vamos organizar isso aí. Uma coisa bem simples, tá, pessoal? Uma coisa bem simples, assim, né? Nós vamos marcar o dia, vamos passar para vocês pelo Instagram, aí eu entro aqui de casa, né, e a gente vai lendo o conto e vamos me esmiuçando. Aí depois, para quem quiser, nós vendemos a gravação, mas quem assistir ao vivo não vai precisar pagar nada. Quem fizer o esforço de ver ao vivo lá em janeiro, daí não vai pagar nada, tá bom? Só quem não vê ao vivo, daí depois vai ter que comprar a gravação. Aí ajuda o centro também, né? Fica legal assim? Né? Então manda um coraçãozinho aí. Quem achar que fica legal, assim, manda um coraçãozinho para eu ver. Né? Ao vivo, grátis. Quem não vê ao vivo, daí tem que comprar a gravação. Né? Aí a gente pega, depois que a gente pega um conto de fada e faz uma análise simbólica, essa é outra coisa bacana. Aí vocês pegam qualquer outro e fazem também. Vocês vão ficar tão bons quanto o professor Robson na linguagem simbólica dos contos de fadas. Depois que a gente faz um juntos, né, aí você consegue fazer nos outros também. Então, pessoal, não esqueçam, né? Não esqueçam amanhã, deem uma olhada ali no nosso perfil ali. Muito obrigado, Eliane Lacerda. Muito obrigado, né, pelo carinho. Isso, olha, a Rosimar está dando uma sugestão, né? Avisem os amigos da promoção do Centro de São Vítor, gente. 50% para você aprender bastante com o professor Robson. Vai ter um curso lá que é inédito também. Como vencer a desobediência segundo Santa Edelgarda. Nossa, isso é bom, né? Vai estar com 50% também. O que mais tem? Ah, mentoria, ó. Mentoria, pediu para lembrar aqui. Mentoria. A mentoria Como Desenvolver os Talentos do Seu Filho, que eu nem dei ainda, eu vou dar em janeiro essa mentoria para os 300 primeiros que compraram os Contos Maravilhosos. Ela vai ser vendida amanhã com 50%. Então, se você, né, não entrou na mentoria, né, não comprou Contos Maravilhosos e não está dentro dos 300 primeiros para a mentoria, você vai poder adquirir ela amanhã bem baratinho, né? Bem baratinho, com preço bem acessível, para você também participar da mentoria ao vivo. Então, em janeiro, vou dar 5 aulas fechadas, aula VIP, né? Aula lá dentro da plataforma, um Zoom secreto, né? Onde vocês vão poder abrir a câmera, conversar aqui ó, com o professor, interagir melhor, né? No Meet.
Eu vou dar uma mentoria de 5 aulas fechadas sobre como desenvolver o talento do seu filho. Cada noite nós vamos falar de um talento. Talento matemático, né, talento linguístico, talento das artes, psicomotor e o outro eu não lembro. Serão os 5 principais talentos da criança, né, baseado em uma pesquisa científica e também no método tomista. Nós vamos entender, né, como desenvolver o talento das crianças. Então, se você quer participar dessa mentoria e você não é do Contos Maravilhosos, agora tem essa novidade, você vai poder comprar só a mentoria. A música, o outro, tá? Que separou, né? Tem as artes, a escultura e tem a música. Então, você vai poder comprar só a mentoria, né, como desenvolver os talentos do seu filho, e assistir lá no dia 14 de janeiro comigo ao vivo pelo Meet. Muito bem, minha gente, muito obrigado. O Pequeno Príncipe vai estar também. Contos de Natal também vai estar na oferta amanhã. Aula do Papai Noel. Lembrou, né? Aula do Papai Noel semana que vem. Acho que sexta-feira que vem. Não, sexta tem o encerramento PHI, né? Eu acho que quinta, então. Talvez vai ser quinta. Quinta ou sexta, a gente vai decidir. Quinta ou sexta vai ter a live aqui sobre o Papai Noel, tá bom? Uma live gratuita também, é só entrar aqui e assistir. O preço é o tempo e vocês chamarem um amigo de vocês. Chamarem os amigos de vocês. Muito bem. Depois da meia-noite, acho que já vai entrar Black Friday. Quem quiser comprar, hoje pode comprar. Mas não tenho pressa, tem amanhã o dia inteiro para vocês adquirirem, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Né? Fica aqui a indicação, quem quiser se aprofundar mais. História Concisa da Literatura Alemã, Otto Maria Carpo, né? Um dos livros de referência dos nossos cursos. Otto Maria Carpo, né? O patrono dos nossos cursos aqui, junto com o Mortimer Adler, né? Orienta a criação de todos os nossos cursos. E vamos terminar com uma oração, pedindo a proteção de Deus, né? Da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu pegar a imagem dela aqui, né? Está esperando, olha, Nossa Senhora grávida, está esperando. Estamos, né, esperando o Natal. Então, a gente não pôs o presépio ali ainda, a gente pôs Nossa Senhora, né, Nossa Senhora grávida, porque vai ajudando as crianças a entender, né? Então, estamos esperando Jesus junto com ela. Né? Aí, no dia do Natal, nós vamos pôr o presépio. Né? É legal, né? Uma ideia bem bacana pra vocês fazerem na casa de vocês também. Vamos rezar para ela. Vou deixar para falar mais do Natal, deixar para falar desses símbolos lá na live da semana que vem, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Aqui, ó, o livro, né, indicação para vocês, que quiserem aprofundar mais, e proteção da Virgem Maria, né, esteja com todos nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso a todos, e amanhã, não esqueçam, né, de aproveitar a promoção do Centro Hugo de São Vítor. Amanhã também acaba a promoção dos Contos Maravilhosos. Último dia para você comprar Contos Maravilhosos amanhã, tá? Depois ele volta, quem aproveitou, quem não aproveitou vai pagar lá R$ 1.490, que é o preço dele. Um abraço, Deus abençoe.